ecológico é o que está mais dentro da natureza humana. De algum modo, é uma continuação da família de cada um de nós. É em nome do Pai e do Filho. E nunca a família ficou tão próxima como no dia do casamento. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo. Sim. Milhares de portugueses na rua a dar vivas ao rei. Isto não era uma posição política no sentido de serem a favor da monarquia ou não serem. Muitos eram, mas outros se calhar vieram porque acharam que a nossa família simboliza, de algum modo, a história de Portugal. Ora, se a história se repetir, Dom Duarte diz que a monarquia não está em desvantagem. Eu acho que não estou menos preparado do que os presidentes da República quando são eleitos, não é? E certamente estou melhor preparado do que vários deles. Se um dia o país chamar, ele cá estará para retomar um caminho interrompido. A monarquia francesa caiu na sequência de uma revolução sangrenta. As transições de sistema político na Europa ocorreram quase sempre de forma muito violenta. Em Portugal, a transição da monarquia para a República também ficou marcada por um episódio dramático. Um homem que todos conhecemos e que há anos nos conta a história com grande paixão, vai relembrar-nos esse episódio fundamental. Ele está no sítio onde esse momento histórico ocorreu. O professor José Armando Saraiva, exatamente como ocorreu o regicídio. Pois, Márcia, eu gostava realmente de poder fazer um relato fiel da forma como as coisas se passaram. Infelizmente, isso não é possível nem a mim nem a ninguém. Depois do crime do Terreiro do Paço, da morte do rei Dom Carlos e do príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, instaurou-se um processo de crime que estava a ser investigado na Polícia Criminal, mas depois da Revolução Republicana, no 5 de outubro, o Ministro da Justiça mandou buscar o processo e o processo foi destruído. Pouco tempo antes do regicídio, publica-se um livro em Lisboa, o Marquês da Bacalhoa, em que se descreve a morte do rei e do príncipe Dom Luís Filipe. Quer dizer, criou-se um estado de espírito segundo o qual, enquanto houvesse rei, tinha que haver monarquia. Cria-se um estado de espírito antirreal, um estado de espírito que favorece realmente que se organiza com cuidado, com tempo, o plano, estar aqui várias pessoas que atiram sobre a carruagem real, carruagem que está hoje em Vila Viçosa, acusa 17 impactos de balas, outras balas foram parar além, estão além, onde hoje aos Correios, quer dizer, houve tiroteio, morreu o rei, morreu o príncipe e foi realmente o fim da monarquia, porque realmente, sem aquele rei, que era a trave mestra, todo o edifício ruiu. No fundo, o povo não era monárquico, nem era republicano, não era coisa nenhuma. Veio a República, decepcionou muita gente, porque havia tanta esperança, é claro, e a República só por si não podia resolver os problemas. Eu penso, Márcia, que só o nosso trabalho, o trabalho de todos juntos, é que pode resolver os problemas portugueses. A União Europeia tem monarquias e as repúblicas são muito diferentes umas das outras. É o caso da República Federal Alemã com os seus 16 Estados. Eu estou em Versalhes, nos jardins do palácio que o rei Luís XIV mandou construir. A Daniela Santiago está no antigo reino de Luís II, o monarca da Baviera, que era um grande admirador de Luís XIV, ao ponto de construir uma réplica do Palácio de Versalhes. É lá que a Daniela lhe vai explicar como foi concebido o sistema político alemão.
França tem Versailles. A Alemanha possui a réplica de luxo Herrenchiemsee, o maior dos 3 palácios de Luís II da Baviera, revela o fascínio, a admiração do monarca bávaro por Luís XIV de França. Construído em finais do século XIX, conta com requintes que Márcia Rodrigues Versailles não possui. Quase 2 séculos de progresso tecnológico fazem com que esta cópia requintada possua casa de banho, com banheira e água quente. E Versalhes, como sabes, até a água corrente só existia nos exteriores. Falar da República Federal da Alemanha inevitavelmente passa por aqui. O Estado Livre da Baviera, pelo que outrora foi um reino independente, pela história de Luís II, o Rei Louco, patrono de Wagner, que incorporou a Baviera ao Império Alemão, que fundou a Escola Politécnica, hoje Universidade Técnica de Munique, coroada de êxito em todo o mundo. It's amazing. It's a lot of money and gold and everything so big. And I know that he was thought to be mad because he liked to build palaces and strange, also enrich them with strange things and features. Há muito que outros se encantaram por ele. Se Ludwig von Wittelsbach, a dinastia que governou a Baviera do século XII até 1918, se apaixonou pela monarquia francesa, Walt Disney inspirou-se numa das suas obras, Neuschwanstein, um castelo de conto de fadas para idealizar reinos de fantasia como o de Cinderela ou da Bela e o Monstro. É um dos monumentos mais fotografados em toda a Alemanha. Para além de Luís II, a Baviera reúne marcas da longa história da maior economia da Europa e características únicas preservadas graças ao sistema político em que está inserida. Dos 16 estados da República Federal, este é o maior em superfície. Até há 50 anos, a agricultura era o grande motor económico da região. Atualmente, a Baviera e o vizinho Baden-Württemberg, os Estados Federados do sul da Alemanha, são considerados os mais ricos do país. Aqui concentram-se grandes empresas, especialmente da indústria automóvel, como a Daimler Chrysler, a Porsche, a BMW ou a Audi, e outras internacionalmente conhecidas como a Bausch & Lomb ou a Bosch. Rodrigues dos Reis, empresário de sucesso, assim o entende a comunidade portuguesa na Alemanha. Está em Munique há cerca de 40 anos. O que era apenas um dormitório no centro da Europa, entre viagens de avião constantes, acabou por se tornar porto de abrigo e de negócios. Eu cheguei aqui a Munique, em que de facto nós éramos uma família, Munique era uma família, em que os estrangeiros chegaram aqui, eram bem vistos, procuravam-se os estrangeiros. Vive numa federação, mas não defende o sistema político. A Alemanha é uma exceção para o empresário. Mesmo assim, diz que deveria ter menos Estados, 6 ou 7 em vez de 16. Eu não sou muito pró-Estado federativo, eu sou mais pró-Estado centralizado, para lhe ser muito franco. Mas a Alemanha, de facto, é dentro da Europa uma situação muito especial. Eu tenho que compreender a situação da Alemanha, mas não sei se este modelo alemão se poderá adaptar a muitos Estados dentro da Europa. Não entende por que razão Berlim, Hamburgo e Bremen são cidades-estado, com governo, autoridades policiais próprias. Garante que são custos exagerados para a balança do Estado Federal. Rodrigues dos Reis lamenta ainda o que denomina como um certo bloqueamento político devido a tão distintas realidades, governos, coligações no poder num único país. A Alemanha é um país que integra outros 16 países. Grosso modo, é isso que é uma federação. Para muitos, como vimos, trata-se de um sistema político demasiado complexo e demasiado caro para o contribuinte. Mas também há quem defenda justamente o contrário. É que o complexo sistema político alemão conseguiu de facto construir uma democracia de proximidade, como nos vai continuar a explicar a Daniela Santiago.